Olá, aqui é o professor Janiel de Souza, seu professor da disciplina Inglês Instrumental, aqui no curso Licenciatura em Química. Na aula de hoje, vamos trabalhar a unidade 3, atividade prática. Qual o objetivo desta aula? É explicar como realizar a atividade prática usando as estratégias de leitura trabalhadas ao longo da disciplina Inglês Instrumental. Desejo a todos uma excelente aula. Nesta aula, vamos trabalhar o texto intitulado Green Chemistry and Sustainability. Também faremos uma revisão das estratégias de leitura trabalhadas na unidade 1, informação não verbal e cognates, cognatas. E também faremos uma revisão das estratégias de leitura trabalhadas na unidade 2, prior knowledge, conhecimento prévio, palavras conhecidas e inferência contextual. Então, vamos iniciar a nossa revisão das estratégias de leitura e, na sequência, faremos, então, uma demonstração de como fazer a atividade prática aqui da disciplina Inglês Instrumental. Então, a revisão das estratégias de leitura, parte 1, a informação não verbal, que foi a primeira estratégia trabalhada com vocês, são imagens e ilustrações que podem dizer muito acerca do texto e ajudam na predição textual, ou seja, nos ajuda a antever o assunto do texto, tá? Nos ajuda na previsão do que vai ser trabalhado no texto. Então, é muito importante que vocês procurem essas pistas textuais, essas evidências tipográficas, essas dicas tipográficas, essas informações não verbais, conforme trabalhado na primeira aula. Negrito, usado para destacar termos e conceitos essenciais no texto. Itálico, palavras em itálico, usadas para enfatizar palavras técnicas ou pontos que merecem atenção. Então, não necessariamente nesta ordem. As informações não verbais, por exemplo, como trago aqui o negrito e o itálico, aquilo que estiver em negrito ou itálico é porque carece uma atenção especial por parte dos senhores e senhoras. A mesma coisa nós temos as imagens. Se uma imagem ela foi colocada num texto, é porque ela tem uma mensagem, ela traz um sentido. Por isso que é importante, antes de começar a leitura do texto propriamente dito, buscarmos por essas informações não verbais, como gráficos, como pano de fundo, como imagens, ilustrações, negrito, itálico e pontuação. E a segunda estratégia que foi trabalhada na unidade 1, cognates, né? Transparent words, palavras transparentes ou cognatas, são palavras semelhantes entre inglês e português, o que facilita o entendimento. Tá? Por exemplo, important, natural and process. Tá? Então, não precisaria que os senhores e senhoras, ou que ninguém não precisaria ter frequentado uma escola ou curso de inglês para entender o que significa essas três palavras. Ou o que significam essas três palavras. Passemos agora a uma revisão das estratégias de leitura, parte 2. Na unidade 2, trabalhamos known words, que é prior knowledge, ou seja, conhecimento prévio, mas não no sentido cognitivo, tá? Esse conhecimento prévio, a gente quer dizer palavras conhecidas, a gente quer dizer as palavras que já fazem parte do vocabulário, do cotidiano dos alunos e alunas, tudo bem? Então, são palavras comuns em inglês, que os alunos já conhecem, mas que não são cognatos. Então, uma coisa é você identificar as palavras cognatas, outra coisa é você identificar as palavras que já fazem parte do teu conhecimento prévio. E eu até sugiro aos alunos que circulem as palavras cognatas e sublinhem as palavras do conhecimento prévio. E o que sobrar, vocês aplicarão a última técnica, que é a inferência. Né? Vocês deduzirão aquele vocábulo, aquele vocabulário, aquela palavra, pelo contexto. Então, nós temos store, que todo mundo sabe que é armazenar, ou pelo menos a maioria, fuel, combustível, e heat, calor. Então, são palavras que os alunos já trazem no seu vocabulário. E a última técnica, que foi trabalhada aqui na parte 2, que é inference, que é inferência contextual, é a dedução do significado de palavras desconhecidas a partir do contexto. Então, nós temos aqui, eu destaquei chemical e destaquei setback. Tá? Chemical
Alguns podem dizer que ela é cognata, que ela parece com química. Outros vão dizer, não, não parece nada com química. Então vamos inferi-la, tá? Mas, na verdade, eu quero demonstrar para vocês a inferência da palavra setback, que não é uma palavra muito comum. É uma palavra que ela não é cognata, não é do conhecimento prévio dos alunos, então nós vamos fazer o que com ela? Vamos inferi-la. Então, the chemical process was smooth, but an unexpected setback occurred. Tá? Vou pegar aqui o laser para demonstrar para vocês como fazer a inferência, então, da palavra setback. Então, os processos químicos, né, foram tranquilos. Smooth significa suave, pode significar aqui também regular, mas nesse caso aqui, tranquilo. Tá? Os processos químicos foram tranquilos. Mas ocorreu um setback inesperado. De novo, os processos químicos... Não, perdão. O processo químico foi tranquilo, mas ocorreu um setback inesperado. Então, nós vamos inferir, eu acho que o cérebro do senhor já está trabalhando, está inferindo, que pode ser contratempo, pode ser um impedimento, pode ser um retrocesso. Tá? Mas fica melhor aqui, pelo contexto, contratempo. Então, eu provei que a inferência realmente ela é uma das mais importantes estratégias, se não for a mais importante. Porque a todo momento nós inferimos. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, agora eu vou falar um pouco da aplicação das estratégias no texto. Os senhores e senhoras receberão um texto sobre uma das sub-áreas da química, no caso em inglês, e os senhores terão que redigir um texto, tá, de uma lauda. Eu não sei precisar exatamente quantos termos, né, quantas palavras vocês poderão usar, isso vai estar lá escrito, né, vai estar lá determinado, vai estar lá descrito, mas os senhores, o que eu sei, o que eu lembro é que é uma lauda, mais ou menos. Então, os senhores vão redigir um texto em língua portuguesa, tá, dizendo como as estratégias, as 4 estratégias que nós trabalhamos aqui ao longo da disciplina, tá, como elas foram importantes na decodificação, na compreensão e na interpretação daquele texto. Então, eu trouxe aqui um texto para demonstrar como é que eu vou pedir lá na hora. Então, por exemplo, deixa eu passar logo ao texto. O texto, por exemplo, vamos supor que seja um texto... Esse aqui não é o texto que estará lá na atividade regular. Perdão, na atividade regular não. Na atividade prática. Tá? Este aqui não é. É claro que eu não ia mostrar um texto aqui e colocar o mesmo texto. É um outro texto. Sobre alguma sub-área da química. Então, você percebe aqui no texto que nós temos uma imagem. E essa imagem faz parte da técnica informação não verbal. Você também percebe que aqui nós temos algumas palavras em negrito e em itálico. Essas duas situações também, essas duas características também fazem parte da técnica informação não verbal. Tá certo? Então, com relação a isso, tá, os senhores diriam o que no texto? Tá? Os senhores diriam que a imagem ajuda a reforçar visualmente conceitos de sustentabilidade, energia limpa e consumo responsável. Ela facilita a predição textual, permitindo ao leitor antecipar o que será abordado. Então, veja, o que vocês vão fazer lá no dia, vocês vão olhar a imagem que vai estar lá e vão fazer uma decodificação da imagem. Vão dizer, olha, essa imagem, ela dá uma ideia de tal assunto. Então, isso nos ajuda a prever, a antever, a antecipar os assuntos do texto. Tá? Além disso, os senhores vão dizer o seguinte, que as palavras em negrita, os senhores vão dizer quais, no caso aqui desse texto, Green Chemistry and Less Harmful Solvents, né? Aqui nós temos a química verde e menos solventes nocivos, tá? Os senhores vão dizer o quê? Que o negrito destaca esses termos que ajudam a identificar os conceitos principais. Eu estou falando neste caso aqui. E o itálico, ele vai destacar alguns termos técnicos, como Renewable Energy Efficiency, sublinhando a importância dos processos sustentáveis. Então,
no texto da atividade prática, os senhores terão palavras em negrito, os senhores e senhoras terão palavras em itálico, e os senhores também terão imagem. O que eu quero que os senhores façam? Os senhores redigam um texto de até uma lauda em português, né, aplicando essas técnicas a partir do texto. Eu acho que nós já podemos avançar para a próxima. Também naquele texto, no texto Green Chemistry and Sustainability, vocês viram algumas cognatas. Então, os senhores pegam essas cognatas lá do texto da atividade prática, transcrevem, incluem essas cognatas, algumas, né, no texto que os senhores estão a redigir, e os senhores digam, né, a importância dessas cognatas, né? Podem até dizer que elas são comuns, né, porque elas são provenientes do latim ou do grego, tá? E que elas facilitaram a fluidez na leitura e na compreensão do texto. Os senhores vão destacar, vão pegar algumas palavras do texto, vão colocar no texto em português que os senhores estão produzindo, os senhores vão produzir, e vão dizer qual foi a relevância dessas cognatas na compreensão, na decodificação e na interpretação textual. Agora já a aplicação da estratégia no texto, só que parte 2. Então, non-words. Tá? Os senhores vão buscar no texto da atividade prática algumas palavras que já fazem parte do conhecimento prévio dos senhores e senhoras. Então, waste, que é desperdício, ou pode ser também resíduo. Save é salvar, mas no contexto da química é economizar, fica melhor, da química verde. E clean, limpo, né? Limpa. Então, lá no texto, os senhores vão pegar algumas palavras que não sejam cognatas, mas que já fazem parte do conhecimento prévio dos senhores, que são conhecidas, e vão destacar no texto e vão dizer o que elas significam. Tá? Então, os senhores podem fazer assim também. Os senhores podem destacar um texto, lá um fragmento, tá? E dizer mais ou menos assim. Né? A química verde, ela se concentra, né, na redução de resíduos, né? E na economia de energia. Né? Então, os senhores vão então contextualizar isso e vão dizer que essas palavras são familiares, já são do conhecimento prévio, são palavras conhecidas, e esta técnica ela vai ajudar bastante na compreensão e na interpretação textual. Passemos agora, então, finalizando aqui a parte 2, a última estratégia, como que os senhores vão, então, utilizar essa estratégia e demonstrar que os senhores aprenderam isso no texto de uma sub-área da química que vai estar lá na atividade prática. Então, os senhores vão destacar um trecho, tá? E vão dizer assim, por exemplo, nós temos aqui Chemist Design Reactions that use fewer steps. Então, o texto sugere, porque steps é passo, né? Passo. Então, os senhores vão inferir, tá? Desculpa, senhores. Desculpa. Então, seria químicos projetam reações que utilizam menos etapas. Então, veja, no texto, os senhores vão dizer que step, do conhecimento prévio, é passo. Só que os senhores vão dizer que os senhores inferiram pelo contexto, pelas palavras vizinhas, e viram que pode ser fases ou etapas. Então é isso, é uma demonstração da inferência. Eu trouxe aqui mais um exemplo para a gente fechar a nossa aula de explicação de como fazer atividade prática. Lowering. Então, eu sugiro que os senhores não saibam o que é lowering. Claro, se lowering não é uma palavra do conhecimento prévio, não é uma palavra cognata, então os senhores vão utilizar a técnica inferência contextual. Tudo bem? Então vamos lá. Os senhores vão destacar um texto e vão dizer assim, no trecho, renewable materials like plant-based plastics replace petroleum products, lowering environmental impact. Tá? Então eu vou sugerir que os senhores não saibam o que é lowering. Tá? Então os senhores vão dizer assim, materiais renováveis, como plásticos à base de plantas, substituem produtos derivados do petróleo, lowering o impacto ambiental. É assim que se faz a inferência. Vocês decodificam, traduzem o que for cognato e o que for do conhecimento prévio, dizem em inglês o que vocês não sabem, o que vocês vão inferir, tá? E aí vai, então,
né, dar um estalo na cabeça de vocês terão um insight e aí farão a inferência. Então, mais uma vez, materiais renováveis, como plásticos à base de plantas, substituem produtos derivados do petróleo, lowering o impacto ambiental. Então, 1, 2, 3, vocês conseguiram, então, inferir que reduzem, tá? Ou reduzindo, né? Então, deu para inferir que lowering, nesse caso, é reduzindo o impacto ambiental. E aqui está o texto na íntegra. Eu acho que vale a pena a gente fazer também uma decodificação, né, dele na íntegra, para que os senhores possam se sair melhor na prova. Então, mais ou menos, vamos lá. A química verde e a sustentabilidade. A química verde se concentra em tornar os processos químicos mais seguros e mais sustentáveis, reduzindo o desperdício, utilizando recursos renováveis e melhorando a eficiência energética. Gente, não foi difícil fazer isso, não é porque eu sou professor de inglês, não. Pode perceber que tem bastante cognatas e tem muitas palavras do conhecimento prévio, palavras conhecidas. E aí os senhores fariam a inferência daquelas que não são nem cognatas e nem palavras do conhecimento prévio. Por exemplo, na produção farmacêutica, químicos projetam reações que utilizam menos etapas e menos solventes nocivos para reduzir o desperdício. Materiais renováveis, como plásticos à base de plantas, substituem produtos derivados do petróleo, reduzindo o impacto ambiental. Reações energicamente eficientes, muitas vezes usando catalisadores, permitem que os processos ocorram a baixas temperaturas, né? Aqui tem cortando, mas fica melhor reduzindo. Reduzindo o consumo, aqui é o uso, mas fica melhor o consumo de energia e os custos de produção. Vocês estão vendo que o inglês, né, a decodificação, ela é adaptável, você vai adaptando, não é isso? Passemos ao último parágrafo. Em conclusão, a química verde, ela desempenha um papel, vamos dizer, crucial, ou um papel chave, um papel fundamental. Veja que a gente adapta, eu acho que fica melhor fundamental, na proteção do meio ambiente, promovendo sustentabilidade, reduzindo o desperdício e melhorando a eficiência energética. Então, gente, vejam, nós chegamos ao final desta disciplina. Trabalhamos somente 4 técnicas por conta da carga horária. Não dava para fazer mais videoaulas, né? Eu fiz ainda 4 videoaulas. Mas eu penso que se vocês revisitarem as aulas, se vocês fizerem as atividades e vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês, tá? Vocês chegarão muito mais além do que aqueles e aquelas que não fizeram a disciplina de inglês instrumental. Depois dessa demonstração, nós não temos como não tirar o chapéu para o inglês instrumental e muito menos para a química verde. A química verde é tudo de bom, né? Então, eu vou chegar aqui ao final da aula com uma citação aqui no nosso Alimento para o Pensamento. Dessa vez eu vou trazer para vocês o René Descartes. Ele diz assim: It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Não é suficiente ter uma boa mente. A coisa principal, ou seja, o principal, é usá-la bem. De novo, não é suficiente ter uma boa mente. O principal, ou a coisa que fica melhor, o principal, é usá-la bem. E eu vou dizer então, thank you very much, muitíssimo obrigado, take care, se cuidem, bye, e até a nossa aula de encerramento. Tchau, gente, bye bye, tchau.